Boa noite, povo de Deus. Pai do Senhor. Graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Felizes com Jesus? Amém. Ele tem sido a sua bandeira, seu braço forte, a sua esperança? Amém. Deus é fiel. Por mais que as circunstâncias da vida demonstrem outra situação, Deus sempre continua sendo fiel. Existem algumas coisas que acontecem que a gente não tem explicação. Ou a sementinha que a gente plantou, às vezes a gente vigia para não plantar, mas de vez em quando a gente, como se diz, né? Planta bondade e colhe tempestade. Mas Deus é o mesmo. A palavra de Deus fala que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele permite algumas coisas acontecerem na minha e na sua vida, é porque tem um ensinamento. É porque Ele está querendo nos ensinar alguma coisa. E infelizmente, é no meio da prova, da provação, que você vai ser gabaritado para subir de nível, para ir num lugar um pouco mais profundo com Ele. E às vezes isso dói, né? A prova, nos tempos de estudantes, quem gostava de fazer uma prova? Todo mundo ficava apavorado. A prova serve para medir você, se você está apto a subir de nível. Entende? Então nem toda prova que Deus permite é para te destruir, longe disso. É para ver aonde está a tua fé, para ver onde está seu coração, no que você está apegado, no que você está firmado. E hoje eu quero falar sobre o efeito da palavra através da fé. Você que trouxe a sua Bíblia, abra aí comigo por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 17. Deus tem colocado em meu coração algumas coisas sobre essa passagem, e está fluindo, e a gente vai anotando o que Deus vai falando. Primeiro livro de Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, vem dizendo assim a palavra do Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá para Serepta, que pertence a Sidom. Fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que lhe dê comida para você. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela estava indo buscar água, Elias a chamou e disse: traga-me também um pedaço de pão, por favor. Então ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um bocado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, estou apanhando 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Vamos comer e depois iremos morrer de fome. Elias disse a ela: não tenha medo. Vá e faça o que você disse, mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga a mim. Depois prepare o resto para você e seu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Tudo é questão de posicionamento e de fé.
Olha só o efeito dessa palavra que o profeta lançou sobre a vida dessa mulher. Ela tinha dois caminhos: ou continuar no que estava decidido em seu coração e passar os poucos dias que lhe restava de vida, ou então acatar a palavra profética que foi lançada sobre a vida dela e experimentar o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. O profeta Elias, guiado pela voz de Deus, seguiu para o seu novo destino. Ele estava na beira de um rio, um versículo antes, direcionado por Deus, e o rio secou, e a direção foi essa: vá para Sarepta, e ali já preparei algo para você. O interessante é que, mesmo antes do profeta chegar ao local, antes mesmo de receber o direcionamento, Deus já havia preparado. Diga assim: Deus, quando determina alguma coisa, Ele já preparou. Ele já preparou os meios. Isso que nós temos que ter em mente e em nosso coração. Deus, Ele já lançou uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, e já determinou, já preparou. Mas existe um processo para você chegar até lá. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não queremos passar por esse processo, só queremos viver a promessa. Mas o caminho para chegar até ela, queremos encurtar, dar o nosso jeitinho. Mas é no meio do caminho que o Senhor prepara você para estar apto, quando chegar na promessa, recebê-la e desfrutá-la. Precisamos ter isso em mente, em nosso coração. Chegando ali no portão da cidade, ele viu aquela viúva apanhando aquelas lenhas. Chamou, pediu um pouco de água, e depois pediu um pedaço de pão. Deus, na sua multiforme sabedoria, multiforme porque Ele age de todas as maneiras, da maneira necessária para poder atender a necessidade de cada um. E foi essa palavra, em um outro sentido, que Deus, quando se manifestou a Moisés, Ele disse: Moisés, vai lá libertar meu povo. Eu não, eu tenho medo, sou gago, fica tranquilo, eu sou contigo. Mas se me perguntarem quem me enviou, diga: o eu sou te enviou. O Deus da multiforme sabedoria, aquele que monta uma estratégia conforme a necessidade de cada um. E Jesus, um dia perguntado, Ele disse: eu sou. Ele é o que você necessita. E nessa multiforme sabedoria de Deus, Ele ensina algumas coisas para nós aqui nessa passagem. O soberano Deus, Ele usa o útil e o agradável para que a sua glória seja manifestada, alcançando vidas e cumprindo propósitos. Por isso que é difícil, quando você está no meio da trajetória, você entender o que está acontecendo contigo. Mas quando você chegar do outro lado, você vai olhar para trás e falar assim: poxa, hoje eu entendo porque eu tive que passar por isso, por aquilo outro. O que acontece é que às vezes isso foge da nossa compreensão humana, a forma como Deus trabalha. É que nessa ocasião Deus estava cumprindo uma palavra que foi lançada através do profeta, que não haveria chuva, que haveria escassez, até segundo uma ordem do profeta. E já estava passado algum tempo. Ao todo durou 3 anos e meio. E aqui já estava na metade do caminho, 1 para 2 anos, sem chover. O rio que ele estava secou. Então Deus estava cuidando de zelar da palavra que foi lançada, mas por um outro lado Ele estava tratando de uma mulher
Elias disse para ela: não tenha medo, vai e faça o que eu disse. Como é importante na nossa vida a gente ter alguém debaixo da poderosa mão de Deus para dizer para nós: não tenha medo, vá e faça o que o Senhor determinou, vá e faça. Esse direcionamento se faz muito importante na nossa vida. E ele continua: mas primeiro faça para mim, separa a primeira porção para mim, e depois você vai ver o milagre de Deus acontecer na tua vida. Aqui, fazendo uma análise, essa foi a oportunidade da vida dessa viúva, dessa mulher. A virada de chave foi nessa frase. A grande divisão entre o antes e o depois se deu em pegar essa palavra que foi lançada, essa chave que foi lançada. E sabe, queridos, todo domingo tem uma chave para você aqui nesse altar. Toda quarta-feira tem uma chave de Deus para você nesse altar. E o destino é jogado para você, está nas suas mãos. Você acatar o que é ensinado, o que vem da parte de Deus para você, e colocar em prática e usufruir. Ou então você ficar tranquilo. Ou você então ficar tranquilo, esperando as coisas acontecerem do jeito que você acha que vai acontecer. Direcionamento. Se você parar e abrir a Bíblia, em quase todas as ocasiões existe um direcionamento da parte de Deus para quem que Ele levanta naquele momento. Sempre Deus dando um direcionamento. Levanta, vai para lá. Profeta, vai lá e fala isso, fala aquilo outro. Profetiza isso, profetiza aquilo outro. Vai lá e diga para o rei que é assim, assado. Deus sempre foi um Deus de direcionamento. Aí a pergunta que surge é: por que então queremos viver a nosso modo? Uma palavra profética foi lançada sobre a vida dessa mulher. Sua expectativa era comer a sua última refeição e depois morrer. Essa era a expectativa dessa mulher. Foi o que lemos. Vou preparar a última refeição, comemos e vamos esperar a morte. O que na visão daquela viúva era um ponto final. Chegou o profeta, o homem de Deus, direcionado por Deus, debaixo da presença de Deus, e proporcionou uma nova oportunidade. O que você pensa que é o teu fim, Deus está mandando te dizer nessa noite: é uma nova oportunidade. Pode ser o seu fim, se você quiser continuar desse jeito. Mas se você ouvir a palavra de Deus nessa noite, esse direcionamento, uma nova oportunidade lhe é dada. E você terá a oportunidade de desfrutar do sobrenatural de Deus. Diga assim: Deus sempre nos dá uma nova oportunidade. Agora basta cada um de nós entender os tempos e os propósitos. Uma palavra de vida veio dos céus para o coração daquela mulher. Uma palavra de vida. Mas isso não é o suficiente. Só uma palavra não é o suficiente. Essa palavra viva precisa ser germinada no teu coração e regado pela tua fé. Não adianta nada você receber uma palavra de Deus, um direcionamento da parte de Deus, e você continuar da mesma forma como está, pensando da mesma forma, da mesma maneira. Nada de novo vai acontecer se você continuar com o mesmo estilo de vida.
Se você quiser viver o novo, vai ter que abrir mão de algumas coisas, vai ter que fazer mais do que você está fazendo, vai ter que exigir de você um esforço mais, uma dedicação a mais. Por quê? Porque você está mudando os seus hábitos, mudando as suas maneiras, e todo movimento de mudança gera um desconforto. Temos que sair da zona de conforto. Quer viver o novo de Deus? Faça as coisas diferentes. Não tem como você viver algo novo com a frequência das mesmas coisas. Alguma coisa precisa mudar. Deus libera uma palavra dos céus, uma palavra viva para o seu coração. Algo que te proporciona um recomeço, uma mudança de vida, uma nova oportunidade. Mas nada acontecerá se o seu coração mantiver fechado por causa da sua falta de fé. Não vai adiantar nada. Primeira coisa, você precisa preparar a terra do seu coração, para sementes que é lançada do altar para você, venha cair numa terra germinada, num coração germinado, e a sua fé que vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, possa germinar, possa regar essa sementinha que foi plantada aí. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A Bíblia fala que de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? Acreditar. Você não precisa ver, você precisa acreditar. O problema do ser humano é que ele quer... Somos às vezes que nem Tomé, nós precisamos ver para então acreditar. Mas Deus quer ao contrário, quer que você acredite para as coisas acontecerem. Até porque entre o mundo que vivemos, o mundo material, existe o espiritual. E as coisas materiais, elas nascem no mundo espiritual e se tornam material. Entende? Primeiro nasce no mundo espiritual para depois concretizar no material. Então, ou seja, primeiro a sementinha que está sendo lançada do seu coração tem que ser germinada no mundo espiritual, para depois se tornar realidade na tua vida. Agora, como que você quer que as coisas aconteçam materialmente? Mas se você não está regando espiritualmente, que é a sua fé, é acreditar naquilo que não se vê. Você precisa acreditar em algumas coisas da parte de Deus. Isso não precisa ver, nem sentir. É determinar no seu coração o que vai acontecer e pronto. Não vou falar nada, mas haverá sinais. Eu não vou aguentar. Depois de 9 anos eu vou, graças a Deus, receber um abraço da minha mãe. Ontem recebemos essa notícia no consulado. Mas sabe como isso aconteceu? Há 4 anos atrás fizemos a inscrição, gente. Aí veio a pandemia, brecou tudo aquele negócio todo, ficamos bravos com a agência que não adiantava, que queria mais dinheiro, aquele negócio todo. Mas Deus colocou no meu coração, é no meu tempo. É no meu tempo. Só creia, espera. Quando alguma coisa parece estar dando errado, queridos, acenda o sinal vermelho. Ou é Deus te guardando de alguma coisa, ou é Deus te livrando de alguma coisa. Mas no tempo certo, determinado por Ele, a vitória chega. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção daquilo que não se vê, mas você determina no seu coração. O profeta continuou: por
Porque assim diz o Senhor: a farinha da tua panela não vai acabar, e o azeite do seu jarro não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Olha que profundo. Não é só até hoje, não é só até amanhã, é até segundo a ordem do Senhor. É até a segunda ordem do Senhor. E nós somos tão involúvel, né? Hoje estamos bem, as coisas acontecendo. Basta um ventinho um pouquinho mais forte, a nossa fé já se abala. Já começa, meu Deus, será que está acontecendo? Deus, o que é isso? Será que aconteceu alguma coisa? Será que Deus me abandonou? Nossa, Deus, por que isso? Por que aquilo outro? Abala a nossa fé. Já gera insegurança. Como é que vai ser daqui para frente? Já perde noite de sono. Por quê? Porque somos instáveis demais. Porque às vezes é difícil para nós descansar em Deus. Porque é difícil demais para nós abrir mão do controle e deixar na mão de Deus. Porque às vezes é difícil demais soltar a rédea. Porque nós, muitas vezes, queremos fazer no já, é no agora. E Deus está falando, não é no já e não é no agora, é no meu tempo. Quando eu achar que está pronto. Até o dia que o Senhor fizer chover. É assim que funciona. É assim que tem que ser. Se Deus falou, descansa em Deus. E a viúva foi e fez segundo a palavra do profeta. Qual foi a consequência disso? E assim comeram ela e a sua casa durante muitos dias. Por quê? Porque não acabou a farinha da panela e não acabou o azeite do jarro. Isso é fé. Você não precisa ver que o negócio está acabando. Porque no nosso raciocínio a gente sabe que quando vai chegando para o finalzinho aqui o trem está acabando. Precisa de outro. Precisa reabastecer. Mas isso daqui é lógica humana. A lógica de Deus é diferente. Ele faz brotar água onde não tem. Ele abre porta onde não tem. Ele abre um caminho no meio do deserto. A sua matemática é diferente da matemática de Deus. Pare com essa preocupação. Pare com esse anseio. Como é que vai ser o dia de amanhã? E Jesus já havia falado: por que preocupeis com o dia de amanhã? Olhai para o lírio dos campos, que não trabalha, que não faz suas roupas, mas que se vestem melhor do que Salomão em toda a sua riqueza e sua glória. Olhe para os pássaros que estão por aí, não plantam, não colhem, mas Deus produz um fruto numa árvore. Passa um caminhão carregado de sementinha, cai umas pro chão, eles vão lá e comem. E a vida continua. Por que vivemos tão ansiosos assim, gente? Pedro já dizia: lançai as vossas ansiedades no Senhor. Acalma teu coração. Acalma o seu coração. A providência dos céus será abundante na tua vida, na vida daqueles que não colocarem limites no agir de Deus. Muitas vezes queremos limitar Deus. Deus, o Senhor vai tocar só dessa parte aqui, nessa outra parte aqui do meu coração nem mexe. A gente tem alguns defeitinhos de estimação, sabe? Que a gente não abre mão.
um jeitinho, umas manias, umas atitudes. A gente abre o nosso coração, mas o tapetinho, onde que está a sujeirinha, a gente não deixa Deus mexer. Aí a gente acha que está tudo bem. Aí a gente acha que está 100%. Mas Deus está falando, não está 100%. Tem uma sujeirinha aí debaixo desse tapete do teu coração que eu preciso tirar. Porque isso te atrapalha no teu crescimento. Quando você decidir não colocar limites no agir de Deus na sua vida, você vai conhecer de perto a providência daquele que cuida, que zela, que toma conta, que te sustenta e que te mantém de pé. Não queira colocar limites em Deus. Na maioria das vezes, não reconhecemos isso e limitamos o agir dele. E passamos apertado em várias circunstâncias. A nossa fé geralmente não é suficiente para entendermos essa grandeza. Por quê? Porque a nossa fé é naquelas questões, algumas passagens, Jesus diz: ei, homem de pequena fé. Homens de pequena fé, por que duvidaste? Essa é a questão. Por que duvidaste? Por que você acha que Deus pode levantar o do lado, o do outro, mas não pode levantar você, não pode levantar a sua casa? Por que essa barreira no seu coração? Se Salomão já dizia que o sol nasceu para todos, e todos estão debaixo do sol com a mesma sorte, por que você acha que o outro consegue e você não? Porque você limita você, porque você fica limitando Deus. Essa é a resposta. A nossa fé geralmente não é suficiente para entendermos essa grandeza, a magnitude, o poderio de Deus, de que em apenas uma palavra liberada da parte de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, num estalar de dedos, as coisas mudam, histórias são refeitas, reformuladas, a nossa vida é transformada. Mas então por que Deus não faz isso direto? É só dar um estralinho assim e a gente mudar? Sabe por quê? Porque você não é robô, você não é marionete, você tem sentimentos, você é imagem e semelhança de Deus. Deus não vai fazer as coisas por obrigação. Você precisa querer uma mudança. Deus respeita os limites que você impõe. Deus respeita os limites que você impõe. Viver pela fé é como mergulhar no mais profundo dos oceanos. Como assim? Rapaz, é um emaranhado de sentimentos profundos que a gente não sabe que está acontecendo dentro de nós. É uma dúvida misturada com esperança. Sabe aquele sentimento? De alegria, mas de tristeza ao mesmo tempo? Por quê? Porque é o seu lado natural gritando, pare com isso. É o seu lado racional dizendo, para que vai dar merda. Mas por outro lado, o seu lado espiritual, continue, mergulhe, vai firme. Você pode, você consegue. No final, você vai poder desfrutar do sobrenatural de Deus. Existe uma luta dentro de nós, da nossa mente. E é assim. O nosso lado racional, né? Fica limitando as coisas, né? Fica... Pô, eu preciso agir assim, desse jeito, preciso ser mais moderado aqui, aquilo outro. Já o seu lado espiritual, ele quer que você saia pulando, extravagando, sem medo, vai e entra. O que
aconteceu com Pedro? Ele foi todo empolgado, tibum na água, cheio de fé, mas o lado racional dele começou a fazer matemática. O lado racional dele começou a fazer matemática. Começou a observar o vento, as ondas. Não tinha um lugar para apoiar, para segurar. Foi afundando. Viver pela fé é viver numa outra dimensão. Mesmo que a realidade apresente uma outra situação. É o que estamos explanando aqui. Os seus olhos não precisam, muitas vezes, a sua fé vai agir, trabalhar, não é com o que você está vendo, é o que você determinou no seu coração. Porque não podemos viver pelo que vemos, mas sim pelo que acreditamos, né? Aquela viúva tomou posse daquela palavra e experimentou o sobrenatural de Deus. Você terá as suas experiências sobrenaturais quando o direcionamento do soberano estiver germinado em seu coração e ser regado pela sua fé. Lembre-se disso. Quer viver o sobrenatural? Quer ter novas experiências com Deus? Ouça o direcionamento dele para essa noite e deixe isso ser germinado em seu coração e regue com sua fé, não olhando as circunstâncias, mas crendo que aquele que está no controle de todas as coisas, ele é fiel para concluir tudo aquilo que ele começou. Amém? A viúva foi lá e fez segundo a palavra do profeta. E assim comeram por muitos dias. Ouvir o profeta e entender a sua missão fará com que os céus se abram sobre a sua casa. Isso é muito importante, ouvir o direcionamento e entender a sua missão. A missão daquela mulher não era morrer, mas era cuidar do profeta. Era cuidar do homem de Deus. Aquela mulher acreditou nas palavras do profeta. Isso lhe proporcionou vivenciar algo que nunca havia sonhado em viver. Aquela mulher vivenciou algo que nunca tinha descido ao seu coração. Já pensou se ela ficasse preso nas circunstâncias do que ela estava vivendo? Já pensou nisso? Ela jamais saberia, experimentaria o sobrenatural de Deus. Agora, se você quer ir um pouco mais longe, toma isso em seu coração. Acredite no que Deus tem para a sua vida. Deus tem uma história para cada um de nós. Queira viver ela. A sua história não é igual à minha, mas Ele tem uma para cada um. E nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você faz planos, mas os planos do Senhor sempre serão maiores do que o seu. Por isso que é gostoso e interessante o seu coração andar alinhado com o coração de Deus. Porque os planos de Deus, Ele impregnará no seu coração e você vai desfrutar de todos eles. Mas se você for de pequena fé, você vai fazer os seus planos e ninguém vai tirar da tua cabeça que aquilo é o melhor para você. Aí Deus vai falar, não é assim, não é o seu melhor. Você vê o hoje, mas eu te vejo o teu amanhã. Você vai quebrar sua cara, vai sofrer, vai dar ruim. Então não vou permitir isso na sua vida, porque eu te guardo, porque eu cuido de você. Aí você pensa que falhou, que Deus te abandonou, te esqueceu. Alinhe o teu coração no coração de Deus e viva o melhor.
o melhor de Deus para a sua vida. Ele vai te surpreender. Deus é um Deus de surpresas. Ele gosta de surpreender os seus. A viúva creu na palavra liberada e acreditou no propósito. E o propósito era experimentar a abundância sobrenatural para a sua casa e cuidar do profeta provendo o necessário. Amém? Diga assim: eu irei viver os melhores dias da minha vida quando eu colocar o meu coração ligado ao coração de Deus. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.